Arquivo número 346. Histórias fantásticas em uma caminhada assombrada pelo Centro Histórico de São Paulo de Campos de Piratininga. Canal Legiões de Apolo, linha de frente na defesa das belas artes. Ponto de partida: Largo da Memória, antigo Largo dos Piques, extremo sul do Vale do Anhangabaú, em direção ao Largo de São Francisco. Esta é a estação do metrô do centro de São Paulo de Campos de Piratininga, nomeada criteriosamente de Estação Anhangabaú. Ela foi construída abaixo do Vale do Anhangabaú, em seu extremo sul, com saídas e entradas para o monumento mais antigo do Centro Histórico de São Paulo Antigo, ou seja, o Largo dos Piques, ou Largo da Memória. Este é um dos obscuros túneis do metrô, onde é expressadamente proibido o acesso e somente de olhar já nos causa um certo arrepio de perigo de morte e mistério. Este em especial é o túnel do Anhangabaú. Os nativos evitavam este lugar e diziam habitar aqui o Anhangá, um espírito da natureza rigoroso e vingador, regente das leis relacionadas à mitologia local. Anhangá era também representado por um animal de chifres vigorosos de caráter sobrenatural. Desembarcando do vagão do metrô neste espaço enigmático, inicio minhas filmagens e apontamentos das entranhas subterrâneas do Anhangabaú, em direção ao Largo da Memória ou Largo dos Piques, subindo pela escada rolante local. Este lugar era um grande terreno selvagem no passado, coberto de mata virgem no extremo sul do Vale do Anhangabaú. Na linha do tempo da história das histórias de São Paulo Antigo, o terreno dava para o início da Rua da Consolação, um lugar extremamente deserto. Ficou conhecido como Piques. O nome era referência de um caboclo rude, que tinha o mesmo nome e costumava leiloar alguns de seus escravos mais marotos neste lugar. Construiu-se ali um chafariz e um bebedouro, por ter uma fonte de água natural. Este mesmo espaço passou a ser usado por caipiras e caboclos e também tropeiros, e com o passar do tempo tornou-se um outro epicentro de referências e norteador dos caminhos da conquista para os sertões desconhecidos dos paulistas. Bom dia aos nobres amigos aqui do canal Legiões de Apolo. Hoje vou apresentar para vocês uma caminhada pelo Centro Histórico de São Paulo de Campos de Piratininga. O ponto de partida é aqui no Largo dos Piques. Esse local é um ponto histórico fantástico. Daqui a gente vai estar fazendo um percurso aí bem legal, correndo aí os principais pontos da cidade, dentro de um roteiro macabro, ou seja, nós vamos estar com o pessoal do grupo O Que Te Assombra. E a gente vai fazer um percurso legal aí, com um roteiro inusitado. Acredito que faremos o Martinelli, o Edifício Joelma, a Capela dos Aflitos, e outros pontos interessantes aí, como o Largo de São Francisco, etc. Na hora que começar a desenrolar o rolê, a gente irá ser notificado de todos os pontos que a gente vai estar visitando. Aqui é o Largo dos Picos. Aqui, só esse ponto que eu estou aqui dá um vídeo enorme, mas aí eu teria que vir aqui para filmar num outro momento. Eu estou só fazendo essa abertura rápida aqui para poder me encontrar com o pessoal lá embaixo e já seguir em frente. Atrás de mim a gente tem aí o monumento dos Piques, né? Quer dizer, nós temos aí o monumento dos Piques
com o Obelisco Central, um dos monumentos mais antigos de São Paulo de Campos de Piratininga. Ainda falarei mais sobre esse local e virei aqui muitas vezes para a gente fazer uma matéria específica sobre esse ponto aqui. Eu vou ter que descer aqui meio rápido, né? Porque a galera já está lá na porta do metrô Anhangabaú, que é um ponto justo para se encontrar num tipo de roteiro como esse, né? Nada mais justo e criterioso do que sair do ponto do epicentro, que é o Anhangabaú, do que vocês já sabem do que se trata. Anhangabaú, uma palavra indígena que significa Vale dos Maus Espíritos na língua tupi-guarani. Já falamos sobre isso no canal, ok? Então eu estou me dirigindo para lá. E lá eu vou fazer uma outra tomada de cena, porque eu estou sozinho aqui e tem que tomar cuidado para a gente não ser abordado aqui por certos tipos de seres, né, que rondam o vale do Anhangabaú. Você já sabe do que eu estou falando, né? Então daqui a pouco a gente volta, galera. Valeu! Creio que não é forçoso as associações macabras e as tragédias ocorridas ao longo da história da cidade de São Paulo antiga e também atual, próximas ao Vale do Anhangabaú. Somente os banabóias mais cheios de ceticismos e zombarias, desconhecedores das tradições e das histórias e também dos fatos, desprezariam nossos olhares. Bom, nosso City Tour já começou, acompanhando aí a galera aí, aqui no Vale do Anhangabaú. A galera tá animada aí logo cedo, uma galera muito grande, muita gente aqui no rolê. Então a gente vai estar aí agora seguindo esse roteiro aí. A galera passando aí atrás de mim, ó, uma galera mesmo. Então é só seguir esse povo aí e vamos que vamos, valeu? Então vem comigo agora. Eu tô fazendo algumas tomadas aqui no Anhangabaú, porque para mim isso aqui tem um significado muito especial. Então eu tenho que saber a hora que eu vou me posicionar aqui para poder filmar. Mas aí que bacana, ó. Estamos aqui debaixo do viaduto do chá, aqui, ó. Perto aqui do prédio da prefeitura, que é aqui desse lado, né? Ó, o prédio da prefeitura, do lado de lá. E aqui o shopping center que tem aqui. Aí que bacana aqui o shopping center. Então a gente continua caminhando aí, tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Para não perder a fala do nosso amigo lá na frente, que é o guia. E ele tá então aí discorrendo dos temas aí que a gente vai abordar hoje aqui no canal. Aí que bacana. Vem comigo aqui então e a gente continua lá na frente. Valeu! Nosso grupo caminhou com grande entusiasmo do ponto de partida do metrô Anhangabaú, onde se encontraram todos os participantes, até alcançar as proximidades abaixo do viaduto do chá. Deste ponto em diante, ao lado esquerdo, ergue-se imponente o monumento arquitetônico mais importante da alta cultura paulistana, o Teatro Municipal da Ópera. Obra-prima do maior arquiteto de São Paulo de todos os tempos, o genial Ramos de Azevedo, que se inspirou na Ópera de Paris, de Charles Garnier. É notório destacar que o Teatro Paulistano da Ópera compõe-se basicamente de 3 grandes volumes arquitetônicos correspondentes às partes principais das casas de espetáculos de Paris: recepção, plateia e caixas de cena. Nesta parada aqui, os nossos anfitriões desta caminhada assombrada discorrem das lendas urbanas e fatos reais que expressam manifestações de fantasmagorias nos espaços do Teatro Municipal de São Paulo ao longo de mais de 100 anos de sua construção. Histórias fantásticas, muito interessantes, sobrenaturais, que assombram as entranhas do teatro, nos seus túneis, no Bar dos Arcos e em seus subterrâneos. Luzes se apagam subitamente, sem queda de energia. Portas que batem sem estar ventando.
Vultos atravessam os túneis e corredores do teatro com roupas de época e somem nas paredes de pedra subitamente. Há relatos sobrenaturais de grande credibilidade de que uma voz feminil, doce e elegante, de uma cantora lírica, afina a sua voz, com o teatro completamente vazio, em total silêncio na calada da madrugada. O fantasma de um pianista, provavelmente associado a Carlos Gomes, vem também tocar nas teclas de um piano, notas dissonantes e compassadas. Somam-se a tudo isso a história emblemática que ocorreu com um elevador que despencou em horário inapropriado, sendo ele cenográfico, na ocasião de uma apresentação operística. Aqui nesta praça de estilo europeu encontramos várias esculturas públicas, todas feitas em bronze, pelo gênio apolíneo do artista italiano Luigi Brizolara, nascido em 1868 e falecido em 1937. E é exatamente aqui neste jardim ornamentado da Praça Ramos de Azevedo que evocamos o gênio da música universal, Carlos Gomes. Todo este espaço nos remete à ópera de cunho nacionalista, O Guarani, com alguns personagens desse libreto operístico expostos aqui. Tudo em memória ao nosso genial maestro, artista e compositor, o gigante Carlos Gomes, que ganhou aqui uma homenagem imortal à altura de seu vultuoso trabalho artístico. Todo o glamour mal-assombrado do Teatro Municipal de São Paulo está bem representado em sua elegante arquitetura que reflete a Ópera de Paris, e é notório que o Teatro da Música de Paris possui como maior expressão o Fantasma da Ópera, obra de Gaston Leroux, de 1910. Ela mistura o lado romanesco e misterioso do teatro com pinceladas góticas imersas em um clima insólito e sobrenatural. Nosso Teatro Municipal de São Paulo leva em sua expressão máxima arquitetônica a mesma inspiração parisiense, com a vantagem de ter sido ele edificado ao lado do Vale dos Maus Espíritos ou do Vale do Anhangabaú, no antigo Ribeirão das Almas e dos Maus Espíritos, ou seja, do Rio do Diabo. São histórias muito esquisitas, mas acredite se quiser. Após discorrermos de alguns apontamentos sobre manifestações de fantasmagorias no Teatro Municipal, vamos contemplar agora a Fonte dos Desejos, que adorna este nobre espaço público que faz de fundo lateral do lado direito do Teatro Municipal, voltado para o Vale do Anhangabaú. Uma inspiração apolínea e romanesca da Fontana di Trevi, em Roma Antiga. A fonte ficou conhecida pelos paulistas antigos de boa vontade como Fonte dos Desejos Glória. Expressa ela a alegoria dos cavalos de raça arrastando o oceano afora a glória de um Brasil antigo, soberano e independente, que tinha na época tudo para dar certo no curso natural de sua gloriosa história. Bom, então a gente já fez uma abordagem aqui com o pessoal, a gente abordou a história do Vale do Anhangabaú, numa explanação bem legal, e em seguida a gente se dirigiu aqui para o Teatro Municipal e discorremos da lenda aqui
Lenda urbana do fantasma de Carlos Gomes, um grande compositor que tem um grande apreço. Falarei mais sobre Carlos Gomes num outro vídeo. Então a gente discorreu de dois temas incríveis, que é sobre a questão do mito do Anhangabaú e a questão aí do Teatro Municipal. A gente ficou ali perto da fonte, né? E a gente discorreu ali então desse tema fantástico que é essa questão aí do Teatro Municipal ser mal assombrado. Voltamos aqui para o Vale do Anhangabaú, continuamos aqui e vamos ter que apertar o passo aqui que a galera foi lá para frente e depois a gente perde o roteiro, acaba se atrapalhando, ok? Então, o pessoal acho que está ali, ó, vamos seguir em frente. Eles deram uma parada ali, mas aí, ó, Vale do Anhangabaú aqui, ó, aí que bacana. Mostrando aí a galera, ó, fazendo uma 360 graus rapidinho aí e seguindo em frente aí o roteiro aí que tá bem legal. Vou falar isso porque para ficar mais claro, mas assim, esse rolê que a gente dá também, eu gosto muito de entrar em contato com certas vocações de São Paulo, né? Então a gente conta essa origem indígena, mas eu gosto muito de não só contar as histórias, mas ver que elas têm muito contato com as vocações da cidade. Então a gente para num marco que exibe essa vocação artística e cultural da cidade, né? Já que foi no Teatro Municipal que houve a Semana de Arte Moderna de 22. É interessante também esse ano de 22, né? Porque aqui do lado a gente tem outro prédio que foi inaugurado em 22, inclusive em 22, desse ano, há 2 anos. O prédio dos Correios tem 100 anos. E também existe uma vocação. A cidade de São Paulo corresponde ao mais sofisticado modelo e também conceito de metrópole, com aspirações legitimadas no espírito empreendedor saudável das mãos do europeu civilizador, que se empenhou ao longo da história em ampliar a beleza arquitetônica e a estética desta cidade. A população, no entanto, aumentou e com ela as dificuldades e desafios também cresceram juntas com a expansão urbana do centro histórico de São Paulo. O centro histórico da cidade de São Paulo não ficou mal assombrado do dia para a noite, mas suas histórias fantásticas cresceram juntas com as transformações da vila até chegar à metrópole atual, no trágico contexto dos grandes acontecimentos urbanos. Seguindo em passos firmes, a nossa caminhada assombrada alcança agora o espaço onde no passado ficava outro epicentro conhecido de ligação do centro histórico antigo à extensão da cidade, com as chácaras e sítios rurais dos antigos proprietários desta vila. Aqui no passado existia a Ponte do Açu, que deu origem à atual Avenida São João. Toda esta extensão do vale eram usados no passado para a plantação e cultivo do chá, o que mais tarde deu origem ao viaduto do chá, que levou o mesmo nome devido a este empreendimento rural. Bom, então a gente está aqui agora próximo ao prédio do Martinelli. A gente saiu do Vale do Anhangabaú e seguiu aqui no sopé do prédio Martinelli, que tem histórias fantásticas aqui para discorrer também. A galera tá aí ao fundo, ó, já discorrendo com nossos guias de turismo macabro, né? Eles já estão lá falando com a galera e eu tô fazendo essa cobertura aqui parcial aqui nas imediações também do mesmo evento, é claro, para postar aqui no canal Legiões de Apolo. Então agora a gente está aqui próximo ao prédio do Martinelli e a gente vai discorrer do tema aí também, ok? Vamos acompanhar primeiro a fala do nosso amigo e a gente já volta aí. Valeu. Ele pertencia a Giuseppe Martinelli, ele foi muito dinheiro.
conquistados pelo governo brasileiro. Então, mas ele deixa de ser do governo italiano, passa a ser do Brasil, e foi nesse momento que ele começa a se deteriorar, porque algumas pessoas tinham fundo particular e tinham unidades, mas a maior parte ficou com o governo largou mão do prédio. Nos anos 40 houve um crime muito emblemático, mas ainda no tempo em que o Martinelli tinha uma atividade mais regular, vamos dizer assim. No passado tempo ele foi sendo ocupado ilegalmente e dentro dele começaram a ser desenvolvidas atividades ilícitas, que passam desde exploração humana, como de criança, vocês tinham me ajudado, jogatina, tráfico. Tinha um matador muito conhecido, aqui chamado Meia-Noite, que passava expediente aí do Martinelli, matava a gente aí dentro. E esse grau de abandono do prédio Martinelli só foi percebido integralmente quando ele foi reapropriado pelo Martinelli. Para todos os interesses e abordagens do nosso passeio macabro, é preciso destacar que o prédio Martinelli foi construído às margens direita do Ribeirão do Anhangabaú, inspirado em arquitetura elegante de cidades como Paris, Itália e Nova York. Seu gênio criador foi um europeu famoso de descendência italiana, chamado de Giuseppe Martinelli, nascido em 23 de julho de 1870, com personalidade artística fascinante e original. Com o passar do tempo, erigiu-se a Torre da Vitória, conhecido como Edifício Martinelli, na antiga passagem do Açu, onde se origina a famosa Avenida São João. O lugar glamuroso, recheado de histórias fantásticas antigas, contadas de boca e ouvido de índios a jesuítas, já tinha ali acrisolado muitas lendas antigas, desde o tempo da aldeia de Inhampambuaçu de Tibiriçá, onde hoje é o Largo de São Bento. Devido ao nosso tempo corrido, na velocidade da nossa caminhada, por vários pontos interessantes do Centro Histórico de São Paulo de Campos de Piratininga, farei com vocês futuramente uma abordagem mais específica e aprofundada sobre a história enigmática do edifício Martinelli, visitando também o seu lado interior, onde trataremos das histórias horripilantes de crimes, orgias e fenômenos reais de fantasmagorias ocorridos neste histórico arranha-céu. Então, galera, fechamos o tema do Martinelli aí, foi bem legal. Uma coisa rápida, porque a gente está em local público, né? E há muita movimentação e há barulho também. Então a gente tem que considerar todos os ruídos externos. Então a gente está subindo aqui agora a essa pequena ladeira aqui, que fica no sopé do morro do prédio do Martinelli aqui, bem legal. Tem os modos de falar morro, né, ladeira, e eu subo tanta ladeira e desço tanta, que eu costumo falar, e acabou anuado. O famoso artista apolíneo francês Jean-Baptiste Debré passou por São Paulo Antigo em 1822 e pintou em uma belíssima aquarela este mesmo lugar que estamos passando agora, chamado de Ponte do Açu. Em uma linha reta ao fundo é possível observar o sobrado que daria espaço ao edifício Martinelli tempos depois. Ó, saímos da rua São Bento aqui, atrás de mim o Mosteiro de São Bento, e estamos seguindo a galera aqui pela Rua São Bento, uma das ruas mais antigas de São Paulo, um dos vértices do Triângulo Histórico aqui. A galera, uma quantidade muito grande de pessoas hoje aqui com a gente, acompanhando esse rolê aí. Então eu tô assim um pouco mais para trás para poder filmar tudo, né? Então a gente tá aqui no sopé ainda, ó, tá vendo aqui, ó, vou virar assim para vocês verem aí rapidinho, ó. Ó, outro lado. Então, ó, sopé do prédio do Martinelli aí, bem legal. E agora a gente está seguindo pela Rua São Bento, uma das ruas mais importantes de São Paulo, para não dizer a mais importante, né? E estamos seguindo em direção ao Largo de São Francisco,
Um momento incrível agora que a gente vai ter lá no Largo de São Francisco, lá na capela, próximo à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e lá a gente faz outra retomada desses temas aí. Valeu, galera! Após percorrermos em passos firmes a Rua São Bento, alcançamos agora o Largo de São Francisco, outro epicentro de muitas histórias fantásticas e sobrenaturais, onde reina por aqui o fantasma de Júlio Frank, do qual nosso anfitrião deste passeio irá discorrer do tema com mais profundidade. É ouvi-lo. Presente na Faculdade de Direito, que também é muito curiosa, que é a figura de um professor alemão chamado Julius Frank. Julius Frank veio para o Brasil e começou, ele era muito bem formado, então ele começou a ajudar, até para sobreviver, começou a ajudar alunos que postulavam as vagas aqui na Faculdade de Direito. Então ele ensinava, tinha conhecimentos gerais muito profundos, ele ensinava filosofia, conhecia todos os pensadores, geografia, história, né? Ele começou a ajudar alunos que queriam ingressar aqui na faculdade. Ele teve tanto sucesso nesse processo que ele veio para São Paulo e depois de um tempinho aqui fazendo isso, ele foi convidado para se tornar docente da Faculdade de Direito, exatamente ensinando conhecimentos gerais para os alunos. Ele não tinha formação em Direito, né? E acabou, por conta desse espírito assistencialista dele, ele acabou formando uma fraternidade chamada Bucha-Schwalch, é muita consoante junto, mas eu chamo, e todo mundo conhece por Bucha. Então ele fundou uma fraternidade chamada Bucha, que acolhia alunos de outros lugares que não tinham condição financeira de se manter em São Paulo e estudar. Então a Bucha acabou virando uma fraternidade meio assistencial de aluno. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, todo mundo que era formado na Faculdade de Direito, que é junto com a Faculdade de Olinda, eu devia ir fazendo joia pra mim, cara dela, Fentônia, de Cotiba. Pode fazer, não tem problema. Junto com a Faculdade de Olinda são as faculdades de Direito mais velhas, nascem no mesmo dia 15 de agosto, né, de 1827. Então, ele começa, essa fraternidade começa a prosperar muito, porque todo mundo que saía dela, era egressa dessa fraternidade, acabava ocupando posições importantes, assim, de prestígio em São Paulo, no estado e no país. Então essas pessoas gratas acabavam devolvendo recursos e tal, e no final o que era uma pequena fraternidade acaba virando uma ordem secreta. E aí o que acontece? Vou pular um pouco, o Júlio Frank morre, alemão, luterano. Nessa época, a Igreja Católica não permitia o sepultamento de acatólicos em seus campos santos ou dentro de seus templos, né? Existiam os sepultamentos, eram os cemitérios fechados, né? As pessoas eram sepultadas dentro das igrejas. Não permitia, mesmo ele sendo um cara muito prestigiado, não deixaram. Os alunos se mobilizaram porque se ele não fosse sepultado no campo santo católico, que eram tidos como os lugares mais nobres, ele seria sepultado no cemitério dos aflitos, que a gente vai lá já, que tem uma história muito densa, mas era extremamente estigmatizado, exatamente por quem era sepultado lá. Cemitério dos aflitos, escravizados, indígenas, condenados, né? Quem estava aprisionado e morria na prisão, condenados à morte no Largo da Forca, e a católicos, quem não era católico. Então o Júlio Frank, por conta disso, por conta dessa mobilização dos seus alunos, é sepultado dentro da Faculdade de Direito. Se a gente entrar na Faculdade de Direito, nessa perspectiva, do lado esquerdo tem um pátio que tem um túmulo, igual o túmulo do cemitério. Lá tem um túmulo do Júlio Frank. Legal? Essas são algumas histórias da Faculdade de Direito. Esta é mais uma das famosas fotografias do túmulo do professor alemão Júlio Frank, citado aqui por nosso anfitrião nesta caminhada macabra. Ele é o mais famoso fantasma do Largo de São Francisco e do prédio da Faculdade do Largo de São Francisco.
berço insigne do movimento romântico em São Paulo antigo, e solo e semente do espírito byroniano paulistano de 1870 até 1890. Toda a literatura assombrosa e fantástica produzida na cidade de São Paulo antiga, boa parte dela nasceu aqui neste espaço que alcançamos agora nesta caminhada na linha reta pela rua São Bento, o famoso Largo de São Francisco. No próximo arquivo continuaremos com nossos passos firmes nessa interessante caminhada macabra, fazendo apontamentos significativos de alguns lugares mal assombrados de São Paulo antigo, onde a realidade dos fatos supera toda a ficção e imaginação. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!